E hoje vai começar a ação de nós como parlamentares, de parar esse Congresso. Não parar somente de voz, mas vamos parar esse Congresso. Porque a liberdade, ainda que tardia. É necessário eu dizer que lei magnífica é pouco? Não somente o ministro Alexandre de Moraes precisa ser impeachmentado, ele precisa pagar e indenizar todas as vítimas que ele tem feito. Quem vai devolver o tempo que foi lhe retirado da família do Clesão, que está morto agora? Quem vai devolver esse tempo para suas filhas e a sua esposa agora viúva? Quem vai devolver o tempo que Flávio Bolsonaro vai ficar distante do seu pai? Que Eduardo agora está distante do seu pai? Que seus filhos agora netos estão distantes do seu avô? Eu sou pai agora recente, minha esposa está grávida. Vocês de fato não pensam, não é pela minha filha, nem pela minha própria vida, porque eu sei que tem muita coisa em jogo. É porque não é esse país que eu quero viver, não é esse país que eu quero para os meus filhos. É preciso agora quebrar todo tipo de rótulo, dizer que é pela direita ou pela esquerda. Eu conclamo os demais partidos, mesmo que tenham dito, talvez algum dia eu tenha dito algo contra algum, eu conclamo os senhores para que escrevam uma nova história para esse país, que escrevam uma diretriz diferente para o que a gente está vivendo. Senhores, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, está em suas mãos devolver o poder a quem de fato tem o poder, que é o povo. Não é um ministro, não é uma Suprema Corte. Nós estamos aqui representando cada um dos milhões de brasileiros. Só na minha pessoa tem quase 1,5 milhão de mineiros que votaram em mim. Se somar todos aqui, dá milhões de brasileiros. Eu conclamo a política a fazer isso. E mais, eu conclamo ao povo brasileiro, não desista, porque as nossas ações aqui vão ecoar no futuro. Eu tenho vários planos para minha vida, eu tenho vários planos para minha família, mas eu não sei nem se esse futuro talvez possa chegar. Porque o que nós estamos vendo agora é que quem fala, quem posta um vídeo, pode ser cerceado talvez até mesmo de estar convivendo com a sua própria família. Literalmente hoje nós estamos vivendo em um país onde manifestação pública é coação à justiça. Peraí, quer dizer então que o filho do presidente não pode colocá-lo para poder dar um oi, que ele quebra uma medida cautelar. Ou seja, quebrar regras que são injustas é algo que merece a pessoa ficar incomunicável, estar ao mesmo patamar de criminosos. Os que são líderes de comando organizado não têm o mesmo tratamento que um ex-presidente. Agora, no caso do Flávio, ele ainda falou. No caso de Belo Horizonte e São Paulo, ele nem falou. Eu disse o seguinte: o presidente não pode falar, mas ele pode ver. E ele literalmente olhou as pessoas. O que está acontecendo? É necessário acontecer o quê? É necessário unirmos aqui novamente para poder divulgar a morte do Daniel Silveira? Porque é isso que está prestes a acontecer. É necessário daqui a pouco ter outra coletiva para poder dizer: o fulano de tal agora foi preso, também não pode falar com a sua família mais. Jornalista agora também não tem mais verdade. Quando vocês irão acordar? Não é uma defesa de pessoas, é de princípios, é de algo acima de nós, que diz respeito ao nosso país. Vocês têm ideia de que somente uma pessoa está decidindo tudo aqui no nosso país? Agora, se vis passem para Belo, se queres paz, prepare-te para a guerra. Um ex-presidente sendo colocado como um criminoso por um suposto golpe, pessoas que inclusive foram condenadas, e ontem, com os documentos que foram divulgados pelo ex-assessor do Alexandre de Moraes, prestem atenção, divulguem isso daqui. Teve uma pessoa presa por posts em 2018. E aqui está a prova, materializado em rede social. Dano a patrimônio nunca foi golpe. Essas pessoas tinham que estar em casa com as suas famílias, com seus filhos. Vocês têm filhos, imprensa! Vocês têm filhos! E eles estão presos até agora! Nenhum país democrático tem um ex-presidente da República preso com tornozeleira, não podendo falar com seus filhos,
sem ter sido condenada. Importante que estejamos aqui também para falar que a narrativa do governo Lula, a politicagem diplomática, fez com que o Brasil sofresse economicamente. A culpa da taxação é unicamente do Lula. Lula, desde o primeiro dia, busca o rompimento com o governo norte-americano. Lula vai à China pedir para censurar as redes sociais. Lula, sim, pega um avião da Força Aérea para resgatar uma criminosa e trazer para cá. Isso não é democracia. E temos que falar que o Eduardo Bolsonaro, que tanto criticam, foi lá para denunciar, levar documentos, junto com outros perseguidos, que a imprensa, ou parte da imprensa, não publica. O Eduardo não quer taxação, nenhum de nós queremos a taxação, pelo contrário. O que foi feito na Lei Magnitsky é deixar claro que a democracia não existe e que um ministro, vale mais do que 503 deputados e 81 senadores. Votamos aqui, inclusive, contra a taxação. Nós votamos contra a taxação do IOF. 383 votos na Câmara, 81 votos do Senado. Milhões de brasileiros votaram, mas uma pessoa, um juiz, fechou a porta dos congressos. Hoje se decreta claramente, inclusive via documento, que o nosso país não é mais uma democracia. Nenhum país democrático permite que o juiz investigue, julgue e condene ao mesmo tempo. Nenhum país democrático permite, ou melhor, judiciário condene pessoas a 15, 16, 17 anos. Precisamos de paz. Não podemos sofrer sanções econômicas, mas para isso, é claro, anistia já e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não existe soberania nacional para um violador de direitos humanos. Isto é regra da política internacional desde a Segunda Guerra Mundial. Lamentavelmente, nós temos hoje no Brasil o ministro Alexandre de Moraes, que é um violador de direitos humanos. Lamentável que esta pessoa ainda esteja ocupando uma função de relevância na mais alta Suprema Corte do país. Todo este movimento aqui, de parlamentares de vários partidos, como líder do PL, quero agradecer aqui parlamentares do Republicanos, do União Brasil, do Progressista, do PSD, do Novo, do Progressista que eu já falei, e Podemos. Quero agradecer todos. E agora, colegas, chegou a hora da verdade. Quem é brasileiro que ama o verde e amarelo, que vai lutar pelo Brasil? De todos, não pelo Brasil de alguns. Porque o governo que aí está é um governo que governa só para uma parte do Brasil. Isto não é um governo responsável com a pátria. Quero agradecer e parabenizar os brasileiros que no último domingo fizemos as maiores manifestações já vistas desde a eleição de 2022. A todos os brasileiros que foram às ruas, parabéns. O Congresso, lamentavelmente, por tudo que os meus colegas já falaram, está manietado. Mas nós aqui hoje, o presidente Hugo Mota, presidente da Câmara, ainda, segundo informação, não está em Brasília. Não vamos deixar que a Câmara reabra os seus trabalhos, enquanto não houver algo sério para pensarmos nas soluções para o Brasil. Se a Câmara é a casa do povo, esta Câmara vai ter que resolver os problemas que o governo do descondenado não está resolvendo. Estão preferindo fazer politicagem barata,
não resolvendo os problemas econômicos e levando o Brasil a isolar-se de todo mundo. Nós vamos, a partir de agora, com a liderança do líder Zuco na oposição, entrarmos em obstrução total na Câmara, segundo informações, também no Senado, e nós não vamos recuar enquanto não houver caminhos para a pacificação, já apresentado pelos meus colegas aqui. Brasileiros, nós precisamos de vocês. Quero aqui agradecer à imprensa, que ainda está conseguindo levar a nossa voz aos brasileiros, porque algumas já estão emudecidas, já não nos convidam mais, não tem problema. Nós falaremos nas nossas redes e para aqueles canais de comunicação que ainda têm liberdade para levar a nossa voz. Nós estamos no momento mais crítico desde a redemocratização deste país. E os brasileiros precisam ter ciência disso. Queremos agradecer a todos os colegas que pararam seu recesso parlamentar, que vieram para aqui e que hoje estão aqui. E que nós estaremos aqui entrincheirados, a partir de agora, com uma série de ações que nós não vamos comunicar à imprensa, vocês verão a partir do que tudo irá acontecer. Há uma coordenação centralizada, os presidentes de partidos, inclusive Valdemar e outros partidos, já tiveram uma conversa de alinhamento hoje às 10 da manhã, e a partir de agora nós estamos nos adestrando e nos apresentando para a guerra. Se é guerra que o governo quer, guerra o governo terá. Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação, que passa pela anistia e pela mudança do fim do foro e impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Em primeiro lugar, para mim pelo menos é o mais urgente agora. Ontem o meu irmão Carlos se sentiu mal, foi pro hospital. Graças a Deus nada demais, já está em casa e passa bem. Com relação aí à pseudo-motivação para que se antecipasse o cumprimento de sentença e se concluísse mais um atropelo da Constituição com censura prévia, o que o ministro Alexandre de Moraes fundamentou para cometer mais essa barbaridade, parece que para satisfazer algum desejo de vingança que ele possa ter, não sei por qual razão. Quando eu faço uma postagem com um vídeo do Jair Bolsonaro, simplesmente agradecendo aquelas pessoas que estavam em Copacabana para se solidarizar com toda a perseguição que ele e outras centenas de brasileiros vêm sofrendo, obviamente, eu sou um cidadão brasileiro, por acaso estou senador da República, portanto, eu teria o meu direito de postar qualquer coisa que eu quisesse nas minhas redes sociais, uma vez que a medida cautelar do Alexandre de Moraes dizia respeito a que Bolsonaro não falasse sobre o processo dele. E foi o que eu fiz, com a convicção de que, obviamente, na cabeça de qualquer pessoa normal, não traria problema nenhum. Porque foi eu que postei, não foi o presidente Bolsonaro que pediu para eu postar, para burlar qualquer medida cautelar, para indiretamente usar a rede de terceiros para se promover. Não. Eu tenho minhas redes sociais próprias, postei por minha convicção, por achar e ter certeza de que não tem absolutamente nada que confronte essa medida cautelar ilegal do Alexandre de Moraes, mas mesmo assim ele toma essa decisão e tenho certeza, sem ouvir nenhum outro ministro, sem ouvir mais uma vez o Ministério Público Federal, como diversas coisas que ele tem feito ao longo de todos esses anos, conduzindo processos que ele não poderia estar conduzindo, ele faz as coisas segundo a lei dele. E a nossa lei existe, não é para proteger os bons dos bons, é para proteger os bons dos maus. E fico, obviamente, triste como filho, mas isso dá muito mais força para cada um de nós que está aqui hoje, para continuar lutando pelo resgate da nossa democracia no Brasil. Os colegas aqui vão falar mais profundamente, mas eu queria adiantar alguns pontos rápidos.
O que a gente vai propor aqui hoje é um pacote da paz. E o que diz esse pacote da paz? Qual é o conjunto de medidas que, como eu sempre falei, a solução para os problemas do Brasil está aqui no Congresso Nacional. Então, o que nós vamos propor, o líder Rogério Marinho vai aprofundar, é anistia ampla, geral e restrita, porque já passou da hora de o Brasil virar essa página, ainda mais após essas denúncias de ontem. Uma continuidade do que vinha sendo feito em matéria jornalística por Glenn Greenwald e Fábio Serapião. Agora, o outro jornalista, Michael Schallenberg, dá continuidade àquilo que foi absorvido de material do celular do ex-assessor direto de Alexandre de Moraes, o Tagliaferro. E diga-se de passagem, muitos de vocês que estão aqui hoje, a muitos de vocês foi oferecido esse material. E a todos aos que foram oferecidos esse material, se negaram a fazer por medo do Alexandre de Moraes. Então a liberdade de imprensa já é uma realidade, não existe mais aqui no Brasil, porque a partir do momento em que os donos de um veículo de comunicação ficam com medo de publicar alguma coisa por causa do que pode acontecer vindo da caneta de Alexandre de Moraes, nós aqui estamos lutando por vocês, pelo trabalho de liberdade de imprensa de vocês também, não só pelo nosso de liberdade de opinião. Então, em função disso, mais uma vez veio à tona o modus operandi de Alexandre de Moraes para perseguir quem ele quer. Ele tinha a sua milícia secreta no TSE para que ele pudesse, enquanto conduzindo um processo no Supremo Tribunal Federal, usar uma estrutura judicial paralela para perseguir quem ele queria. Estou me referindo aos atos do 8 de janeiro, quando ele, para determinar quem seria solto, dava uma ordem completamente extraoficial, fora do processo, portanto não há devido processo legal, nesse caso do 8 de janeiro, para que quem estivesse com algum símbolo, como bandeira do Brasil ou uma blusa amarela, deveria ficar preso. Se porventura alguém que foi aqui preso covardemente na Praça dos Três Poderes não tivesse nenhuma postagem relacionada a esse tema, essa pessoa era solta. E os relatórios eram enviados de maneira informal, diretamente para o e-mail de Alexandre de Moraes. Portanto, não passava oficialmente pelo processo para que ele tomasse a decisão que bem entendesse. Então, em função disso, de várias outras coisas, a primeira medida desse pacote de paz que nós queremos propor para que o Brasil volte a olhar para frente e quebre os seus retrovisores é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. De representar a mais alta corte desse país e puxando os demais ministros, o Procurador-Geral da República e várias outras pessoas para um problema que não é delas, um problema que ele próprio criou e que ele deveria ter resolvido já há muito tempo, bastava agir dentro da lei. A segunda medida é a anistia. Como eu falei, que não tem mais condições de nós não apreciarmos aqui no plenário do Congresso, da Câmara e do Senado uma anistia ampla, geral e restrita que hoje não acontece porque há ameaças ao Congresso Nacional e que se nós votarmos essa matéria, ela vai ser declarada inconstitucional. E não é. É uma competência privativa do Congresso Nacional e nós temos que resgatar a independência dos poderes. Portanto, é uma exigência nossa que se paute a anistia ampla, geral e restrita. E o terceiro ponto desse pacote de paz que nós estamos propondo é que nós possamos aprovar imediatamente a PEC que acaba com o foro privilegiado de parlamentares. Toda a jurisprudência do Supremo foi alterada para manter Bolsonaro lá. Esse é um ponto. Michel Temer e Lula foram julgados aonde? Na primeira instância, como deveria estar acontecendo com o presidente Bolsonaro. Mas há ali uma articulação para que se mudasse esse entendimento. E a outra razão para que nós devemos aprovar essa PEC imediatamente é porque isso não pode mais continuar sendo usado como um instrumento de pressão sobre deputados e senadores que acabam tendo que, muitas vezes, não fazer aquilo que é obrigação deles, porque
podem sofrer algum tipo de ameaça em função de processos que estão no Supremo. Portanto, é fundamental que isso volte para a primeira instância, porque é uma exigência já de toda a população, da maioria da população, e eu tenho certeza que essa iniciativa em especial vai ter o apoio maciço, majoritário e esmagador de todo o Congresso Nacional. Pois é, nós mostramos aí a fala dos senadores, né, e dos deputados ali direto de Brasília, falando sobre a prisão de Jair Bolsonaro, sobre os presos políticos ali que precisam da anistia e sobre um plano de ação para poder fazer ali, né, os ditadores da toga recuarem e o povo brasileiro finalmente voltar à normalidade. E aí, pessoal, a palavra que fica é o seguinte: chegou a hora de agir. Não adianta, igual nós vimos durante essa entrevista também, o vice-presidente ali da Câmara dos Deputados, que trabalha ali com o Hugo Mota, falou assim: a hora que eu tiver a presidência da Câmara dos Deputados na minha mão, que o Hugo Mota não estiver presente, estiver fora do país, a presidência vai para a mão dele. Eu vou colocar em pauta o pedido de anistia. Poxa vida, ele já teve 2 ou 3 vezes com a presidência nas suas mãos e não fez isso. E agora ele avisa ainda que vai fazer. Ou seja, é claro que o Hugo Mota não vai sair do país tão cedo. É claro que o Hugo Mota vai fazer de tudo para não deixar a presidência da Câmara dos Deputados na mão dele, porque ele já entregou o ouro. Pessoal, é aquilo que nós temos falado aqui. A direita, o centrão, a direita, eles não agem com a cabeça, enquanto a esquerda já tem tudo traçado. Preste atenção, pessoal. Não adianta ficar fazendo discurso, dar pronunciamento, entrevista. Não, porque nós vamos fazer. Não, porque agora vai. Não, porque agora nós vamos fechar o Congresso. Não, agora nós vamos barrar todas as pautas. Eu já estou escutando isso desde o ano passado. Na verdade, o que nós precisamos é de uma ação efetiva. E sabe o que aconteceu ontem? Ontem uma pessoa que não é senador, não é deputado, não tem cargo público, não recebe dinheiro do governo, tomou uma iniciativa e tomou a frente de uma manifestação, de um movimento, de um ato na porta da casa do presidente Jair Bolsonaro. E sabe qual que é o nome dele? Sebastião Coelho, desembargador Sebastião Coelho, que inclusive está sendo cotado para o próximo ano ser senador por Brasília. Esse homem não precisava estar ali puxando o movimento, foi ele que puxou esse movimento. Ele não precisava de estar ali, ele é aposentado, tem sua família, seus netos, poderia estar curtindo a vida, mas decidiu lutar pelo Brasil. É esse tipo de pessoas que nós precisamos. E não sei se você escutou no fundo da fala, tem uma pessoa gritando: Globo lixo, fora Moraes, fora Moraes. Pois é, sabe o que aconteceu? Aonde esses deputados e senadores estavam ali dando a entrevista é na rampa ali, né, da esplanada. Ali não pode chegar qualquer pessoa, tem que passar pela segurança, tem que ser parlamentar, tem que ser repórter. E tinha uma grade, a mais ou menos uns 300 metros de distância, tinha uma grade de proteção. E de lá, ele ficou por quase 1 hora gritando essas frases: Globo lixo, fora Moraes, fora Lula. Ficou gritando isso o tempo todo. Isso chamou tanta atenção ali dos parlamentares, principalmente do presidente do PL ali, o representante do PL ali na casa, o Sóstenes Cavalcante, que eles, na hora que terminou a reunião, eles saíram de lá, foram caminhando, subiram uma ladeira, um gramado, e foram lá cumprimentar esse patriota que ficou o tempo sozinho, um rapaz de bermuda, de camiseta, sozinho, gritando o tempo todo. E sabe por que ele estava fazendo isso? Ele estava representando o povo brasileiro. O povo brasileiro está fazendo isso que esse homem está fazendo. A imagem é perfeita. Olha só, os deputados e senadores falam com voz alta, falam grosso, a mídia está ali com as suas câmeras, com os seus microfones, mas quem está no fundo mesmo é o povo brasileiro gritando fora Moraes, Globo lixo, fora Lula. É exatamente o que nós vimos na manhã desse dia de hoje. Aconteceu ali essa cena e esse rapaz estava representando todo o povo brasileiro. O que precisa agora é você e eu darmos um jeito e começarmos a falar e não ficarmos com medo ali dos ditadores da toga. Por isso eu quero te pedir, pessoal, um pedido especial que eu faço. Pega o link desse vídeo aqui, embaixo está escrito compartilhar, faça a sua parte, pessoal. Se você quer viver num país melhor, pega aqui embaixo, clique em compartilhar, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Se cada pessoa que está vendo esse vídeo até aqui compartilhar esse vídeo, pelo menos em um grupo de WhatsApp, com alguém, olha para quantas pessoas nós vamos estar falando. E aí, talvez assim, a mudança possa começar que nós tanto esperamos, tá bom? Só te peço isso, pega esse link aqui. Esse talvez é um dos vídeos mais importantes desse ano.
compartilhe para todo mundo, porque é algo que precisa ser feito antes que seja tarde demais, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.